Oi, gente. Hoje nós vamos ver o Solver resolvendo modelos de otimização em planilhas eletrônicas. Então, vamos pegar dois exemplos que nós vimos em sala para ir modelar e implementar no Solver. Esse exemplo é o primeiro da cervejaria, que a gente já viu várias vezes, então é um exemplo que vocês conhecem bem. Se tiverem alguma dúvida, voltem lá nas aulas ou me procurem. Então, aqui a gente tem dois tipos de cerveja, clara e escura. Aqui tem os insumos, milho, lúpulo e malte, as, as, a quantidade disponível de cada um deles, e o lucro da cerveja clara e escura. Estou passando mais rápido porque a gente já viu esse exemplo. A ideia é qual é o plano de produção para a empresa maximize seu lucro nesses itens. Então, aqui a gente vai ter duas variáveis, quantidade de cerveja clara a ser produzida, cerveja escura, X2, aqui seriam as restrições de insumos e não negatividade. Então, vamos aqui no Solver, aqui primeiro no Excel. Primeiro de tudo é instalá-lo. A gente tem que instalar no Excel. Então, a gente vem aqui em arquivo, ó, arquivo, esse aqui, opções, vai abrir essa janelinha e nós vamos clicar em suplementos. Aí aqui tem suplementos do Excel e vamos clicar em ir. Aí aqui tem essas opções aqui, vocês vão clicar em Solver. Clica, deixa o Vzinho, né, clicado e OK. Aí tem que dar um tempinho para instalar. Aí depois disso vai aparecer aqui, e vai em dados, aqui nessa barra de opções, vai em dados e vai aparecer o Solver aqui. Deixa eu só abrir aqui para riscar. Só para mostrar melhor. Vocês vão aqui em dados. Aí depois que clicar em dados, o Solver vai aparecer aqui. Não estou conseguindo. Não seria isso, tá, gente? Para quem usa o LibreOffice Calc, não precisa instalar. É só em ferramentas e depois tem aqui o Solver, né? Que é muito parecido com o Excel também. Então, eu vou explicar no Excel e quem usa o Calc só depois aqui em ferramentas, Solver, que vai abrir essa janelinha e você vai colocar as equações, as funções aqui. Da mesma forma que vamos colocar no Excel. Então, eu vou explicar lá, aí vocês depois façam isso, acompanhem quem usa o LibreOffice Calc. Então, aqui nós temos duas variáveis. Em amarelo, geralmente eu deixo aqui o que tem fórmula. Ou que não pode, que vai ser preenchido pelo Solver. Então, o que tem fórmula, o que vai ser preenchido. Aqui as variáveis são essas duas células, função objetivo, e aqui aqui vai ser as restrições. Então, vamos lá. Vou só botar mais para cá para ficar mais fácil. Então, x1 e x2. A função objetivo é 13x1 mais 23x2. Nós sabemos que o x1 o valor dele vai aparecer na célula B2 e o valor de x2 vai aparecer na célula B3. Então, vamos colocar essa fórmula aqui na função do lucro. Então, será 13, né? Ó, 13x1, então 13 igual 13 vezes x1, que está na célula B2, aqui, mais 23 vezes x2, que está na célula B3. Então, já escrevemos a função do lucro. Então, se tiver alguma dúvida, volte lá e
repetir, né? Só escrevi essa fórmula aqui. Aí aqui a gente vai escrever da mesma forma as restrições de insumos. Então, o X5, aliás, o milho é 5 vezes X1, que é na célula B2, mais 15 vezes X2, que é na célula B3. Então, escrevi já aqui a fórmula, menor ou igual a 480. Vamos fazer isso para cada uma das restrições. Agora, para o lúpulo. 4 vezes 4 vezes X1 mais 4 vezes X2. Então, aqui escrevi o lado esquerdo da fórmula, aqui menor ou igual a 160. E a última restrição dos insumos, 35 vezes X1, que está na célula B2, mais 20 vezes X2, que está na célula B3. Escrevi o lado esquerdo, menor ou igual a 1.190. Nessa modelagem no Excel, você não precisa colocar agora as não negatividades, vai colocar quando estiver inserindo no Solver. Então, o primeiro passo é escrever esse modelo em formato de fórmulas no Excel. Agora, na planilha eletrônica. Aí, abre aqui o Solver, vou lá em Dados, Solver. Aqui eu vou redefinir tudo, porque eu tinha feito antes. Então, aqui, definir objetivo. Aí eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, definir objetivo. Clico na setinha aqui para cima. Escolho onde está a fórmula da função objetivo. No meu caso, na célula B8, aqui. Essa célula aqui. Aí eu quero maximizar, aqui tem o sentido, para maximizar, minimizar, valor de. Então, aqui a gente quer maximizar, geralmente o modelo de otimização vai maximizar ou minimizar. E aqui, alterando células variáveis, ou seja, aonde estão os valores das variáveis, que é na célula B1 e B2, que é o que eu vou alterar para achar essa solução ótima que maximize meu lucro e respeite as restrições. Agora vamos às restrições. Adicionar a primeira restrição do lúpulo, no milho, aliás, desculpe, menor ou igual, né? Aqui o sentido menor ou igual, e o valor. Eu posso escrever esse valor 480, ou eu prefiro colocar a célula, porque aí se eu alterar depois aqui na célula, já altera o modelo. Então aqui você escolhe a célula. Esse sentido aqui, gente, aqui do meio, não entra na fórmula. Você vai colocar onde seria a fórmula. Só coloco para eu me orientar durante essa modelagem. Aí aqui vamos adicionar a outra restrição. Aqui não, probleminha. Pronto. Adicionar. Adicionar. Então, aqui eu vou adicionar aqui a do lúpulo, na célula, a fórmula da restrição do lúpulo está na célula B14. Também menor ou igual, e aqui o valor limitante. Aí adiciono aqui as outras do malte, menor ou igual, e o valor limitante. E aqui eu coloco OK, porque acabaram as restrições de insumos. Aqui, gente, aqui tem que tornar variáveis irrestritas e não negativas. Então, aqui já estou colocando, né, que são não negativas. E também, quando eu coloco o LP Simplex, a gente vai colocar o LP Simplex
também aqui no método, ó, selecionar o método de solução, LP Simplex. Aqui coloca resolver, aí eu vou manter porque aí a gente consegue ver as soluções aqui na planilha. Então, aqui estão as soluções. Então, vou produzir 26 barris de cerveja clara, 14 cerveja escura. Aqui seria o lucro e aqui as restrições, né, os valores do lado esquerdo. A gente percebe que a do lúpulo, eu usei tudo de lúpulo, né, porque a gente ficou igual, né, e de malte. E percebemos que o milho teve uma sobra. Então, se a gente for ver os recursos limitantes aqui, a gente vai ver que é o lúpulo e o malte. O milho a gente tem uma sobra, então ele não é um recurso limitante. Aqui, né, seria isso. Só queria mostrar mais uma coisa em vocês. Aqui a gente vai voltar no solver e eu vou apagar essas restrições. Como todas têm o mesmo sentido, eu poderia fazer uma coisa mais rápida, que é selecionar todas as formas do lado esquerdo, todas são do tipo menor ou igual, e aqui os valores as limitações de insumos do lado direito, e apertar Enter. Então, poderia fazer isso porque todas são do tipo menor ou igual. Então, resolve de novo. E aqui, além de manter, eu vou pedir um relatório de sensibilidade. A gente a gente não viu isso ainda, mas vocês vão usar mais para frente. Só vou mostrar que ele existe aqui. Aí clica em OK. Aí vai abrir esse relatório de sensibilidade, tá bom? Então, aqui a gente tem, né, aqui vai ser a interpretação de cada um deles. E aqui, esse aqui eu não vou entrar muito sobre a explicação desse relatório, mas só para vocês terem uma noção do que é gerado também. Aqui, parei, né, que resolvemos. Agora nós vamos para o problema dos vendedores. No caso dos vendedores... Ah, tá, tem só explicar para vocês, né? Vamos só voltar lá, aqui nesse problema dos vendedores. Nós vimos também na aula de transporte e alocação. Aqui nós temos 4 vendedores e 4 regiões. Então, aqui tem o montante vendido para cada região. O vendedor 1A para a região 1, ele vai vender 42. Se ele for para a região 2, é 35, e assim por diante. Eu quero escalar os vendedores para que o volume de venda seja o maior possível. A variável de decisão seria do tipo binária, 1, caso o vendedor seja escalado, né, para a região 1, aliás, o vendedor I seja escalado para a região J, e aqui seria a função objetivo, que eu estou querendo maximizar o montante vendido, então eu vou ter 42 vezes x1, mais 35 vezes x2, e assim até 12x44. Aqui, como eu falei, se tiverem dúvida nessa modelagem, volte lá na aula de transporte e alocação, que eu explico essa modelagem passo a passo. As restrições, eu tenho que dizer que cada vendedor tem que ser designado para uma região. Então, o vendedor 1, né, que é esse índice I igual a 1. Então, o somatório dele de 1 a 4 tem que ser 1. Lembrando que essa variável é binária, ou seja, se eu selecionar, se ele for para a região 4, obrigatoriamente ele não vai para as regiões 1, 2 e 3. Ele só pode ir para uma região. E aqui a mesma lógica, sabe, dizendo que cada região receberá um vendedor. Então, aqui a restrição é binária, para todo I de 1 a 4 e X de 1 a 4. Então, voltamos aqui. Aqui eu já escrevi, montei só, né? Aqui no Excel, na planilha eletrônica, no Library Calc, no Calc, vocês vão ter que deixar um espaço para as restrições, né? Então, eu montei uma matrizinha aqui. Então, aqui vai entrar
o valor da variável x1, aqui x12, x13, x14 e assim por diante, né? Lembrando que aqui estão os vendedores e aqui as regiões. Aqui é o montante vendido, aqui é um parâmetro de decisão, né? Aqui são as variáveis de decisão e aqui é um parâmetro de decisão, porque é um valor dado, que seria o montante vendido. Então, antes de tudo, eu tenho que construir o valor da função objetivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho... Só diminuir aqui para ficar melhor de ver. Eu vou ter aqui o valor da função objetivo. Como vou congelar esse painel aqui só para ficar mais fácil. Aqui eu vou ter o valor do montante vendido, que é 42, x1, x1 está aqui, mais 35, x1, 2 e assim por diante. Então, ficaria assim. Esse valor aqui, vezes o valor de x1, mais esse valor aqui, que é referente ao vendedor 1 na região 2, vezes o valor de x1, 2, que é se o vendedor 1 vai para a região 2. Aí o montante vendido desse vendedor 1 na região 3, vezes a decisão se ele vai ou não para a região 3. Eu vou fazer isso para todos. Então, até para aqui para o último, né, que seria o vendedor 4 na região 4, né, vezes o valor, se ele vai ou não. Eu faço isso para todos, né? Então, vocês façam aí, mas aqui eu vou usar uma função do Excel, que é somar produto. Então, eu posso multiplicar duas matrizes. Então, somar produto. Então, vamos multiplicar, somar produto, eu vou multiplicar esse elemento vezes esse vezes esse. Ou seja, o elemento 1 da matriz A vezes o elemento 1 da matriz B. E assim por diante. Então, somar produto, não obrigatoriamente vocês precisam usar essa função, mas é uma maneira mais rápida de fazer essa operação de multiplicar cada elemento da matriz. Somar produto da primeira matriz ali, das variáveis, e essa outra matriz do montante vendido. Então, está aqui, somar produto. Por enquanto o valor é 0, então, porque não tem nada designado. Aí, as restrições. Eu vou ter as restrições dos vendedores, né? E cada vendedor, aqui a linha é o vendedor, né? Cada vendedor tem que ir para uma região. Então, vou somar, você x, esse valor aqui, x11 mais x12 mais x13 mais x14, que é o vendedor 1. Aí, para o outro, a mesma coisa. Soma. É a linha do 2, eu posso fazer assim mais rápido, né? Eu vou puxar aqui que também vai dar no mesmo. Porque, ó, se eu clicar aqui, ó, já botou 3 e aqui botou 4. Para a região, eu tenho que somar, gente, não é a linha, é a coluna. Então, aqui eu vou colocar, somar essa primeira, ó, toda a coluna, né? A região 1, igual. É região 2 também. Tô só fazendo essa soma aqui, né? Para saber o quem que vai para quem. Região 3 e região 4. Eu sei que todos, né? O limitante de cada restrição dessa é igual a 1. Então, aqui é igual a 1, né? Aqui tem que ser 1, tem que ser 1, tem que ser 1, tem que ser 1, né? Eu tenho que escalar um vendedor para uma região, né? O vendedor tem que ir para uma região. E aqui de baixo eu digo que uma região tem que receber o vendedor. Então, seria isso. O modelo seria esse. Então, nós vamos vir aqui
um solver, da solver, aí definir o objetivo, seria esse aqui, né? A função objetivo está nesse aqui. Alterando células variáveis, que é essa daqui em amarelo, né? Seria toda essa matriz. E aqui as restrições. Como são todas iguais, então eu posso selecionar tudo, né? Todas as quatro, né? Todo essa uma, de B1, B21 a B24. É do tipo igual, ó, igual. E aqui seria 1. Aí adicionar agora das regiões. Aí eu também escolho aqui do B26 até o B29. Eu poderia fazer uma a uma, mas nesse caso não é necessário, porque todas têm o mesmo, são iguais, então eu posso selecionar todas juntas. Se tivesse uma fosse menor, outra maior, outra igual, aí não daria, porque você não tem como selecionar o mesmo, esse valorzinho aqui do meio, né? O sentido. Mas nesse caso dá, porque todas têm um valor igual. E o limitante, a limitação, né, que é 1. Então, ok. Só que nesse caso, ainda não está, aqui eu vou botar não variáveis irrestritas, são negativas, e LP, simplex. A gente vai ver isso na segunda unidade, sobre simplex. Mas aqui tem que adicionar uma outra restrição. Por quê? Porque essas variáveis são do tipo binário. Então, eu seleciono as variáveis, ó, seleciono as células das variáveis, e vou dizer que são binárias. Então, vou cancelar aqui para mostrar de novo. Ó. Então, vou adicionar mais uma restrição, nesse caso, se as variáveis fossem inteiras ou binárias, né, que é esse caso, ó, aqui, ó, inteira, binária, eu tenho que ir lá no modelo e adicionar uma restrição a mais, ou um grupo de restrição a mais. Nesse caso, eu seleciono as variáveis e digo que elas são binárias. Então, ok. E aqui, clico em resolver. Só uma coisa, aqui nesse caso, eu vou manter a solução, mas relatórios não têm sensibilidade. Por quê? Porque quando eu trabalho com problema binário inteiro, né, ele não usa o simplex da forma convencional. Então, por isso, a gente não tem esse relatório. Só para... mais à frente vocês vão entender o motivo, mas só para explicar isso para vocês. Vou manter, né, a solução. Então, aqui ele resolveu, ó. Por exemplo, aqui a solução, ó, o vendedor 1, ó, o vendedor 1 vai para a região 3. Deixa eu só marcar aqui só para ficar. Vai para a região 3, ó, porque, ó, aqui é 0, 0, 1 e 0. Então, ele vai para a região 3, né, que é 1 se ele for escalado e 0 caso contrário. O vendedor 2 vai para a região 2. O vendedor 3 vai para a região 4. E o vendedor 4 vai para a região... o vendedor 4 vai para essa região 1. Então, aqui seria, né, a escolha, né, o modelo achou a melhor solução com este montante de vendas e com as restrições, né, de um vendedor para cada região e cada região para um vendedor. E toda região vai ter que ter um vendedor. Então, aqui seria esse total. Então, é isso, tá bom, gente? Então, se tiverem dúvidas, repitam o vídeo, vejam novamente e estou à disposição para dúvidas. Então, é isso. Obrigada e até a próxima.